Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar hoje de... Opa! Vamos falar hoje de tarô e bruxaria. Mais uma vez, dando continuidade à nossa série, que já está durando bastante, né, gente? De 22 dias com o tarô, mas estamos acabando. Já estamos hoje no arcano 14. E antes de começar, eu peço que vocês... sigam lá a minha loja online, meu ateliê online, que eu estou deixando para vocês aqui ou tentando deixar, na verdade, aqui nos comentários, tá? O arroba. E é isso aí, gente. Curtam lá, resinas, bijuterias e decoração mágica de resina epóxi. Curtam os vídeos, compartilhem e assistam os anteriores no IGTV e também no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, ok? Então, hoje nós vamos falar do arcano 14, a temperança, e a deusa Anahita, segundo o tarô das deusas universais, que eu, inclusive, esqueci de separar a carta aqui, mas eu vou falando e vou separando a cartinha aqui no tarô, tá? Tarô das deusas universais, de Maria Carati, a gente já tá trabalhando ele já faz um tempo, né? Então... Bem, gente, então, o que significa a temperança, né? Dentro do... Bom dia, gente! Dentro do tarô. A temperança é uma das cartas mais complexas, na minha opinião, dentro do baralho inteiro, né? Porque é uma carta muito profunda, é uma carta, às vezes, que as pessoas até têm uma certa dificuldade de entender, de tentar, de conseguir absorver tudo que ela quer falar, né? E às vezes, em muitas fontes, a gente acha a temperança totalmente errada, não podemos dizer errada, mas totalmente distante do que ela realmente é, né? Então, a temperança, pessoal, ela, dentro de uma visão da bruxaria, a gente poderia dizer que ela é o grande rito, né? O grande rito dos deuses, a união dos polos, a união do feminino e do masculino. Mas muito mais do que isso, né? Porque a união do feminino e do masculino a gente vê bastante proeminente no baralho inteiro, no tarô inteiro, né? Mas, achei a carta, mas na temperança isso é muito mais profundo, é num sentido de temperar, de realmente unir para causar uma transformação. A temperança, ela também vem falar de todo aquele tempo que é necessário para que as coisas aconteçam. É necessário um tempo para que se crie uma outra vida, é necessário um tempo para que uma colheita seja, né, para que a gente fertilize o solo e a gente consiga colher. É necessário um tempo para tudo, as estações do ano e tudo mais. Né? Então, a temperança, ela vem falar desse tempo e da sabedoria que esse tempo também traz, tá bom? E ela, dentro de um sentido bruxístico, ela vem falar do grande rito, né? Da união do deus e da deusa. E o que seria o grande rito, para quem não sabe? O grande rito, ele é, dentro da bruxaria, o sexo, né? E a gente vai falar também do sexo nesta live, porque a temperança, ela vem falar também dessa união sexual. Ela vem falar do sexo em si, né? Porque o sexo causa a transformação. Então, de qualquer forma, por isso que o sexo é tão sagrado. Então, dentro da bruxaria, o sexo tem essa sacralidade. Por quê? Porque nós entendemos que o sexo, ele é a geração e criação de tudo. E quando eu falo de sexo, eu não estou me restringindo somente ao feminino e ao masculino. Eu coloco sexo no sentido do ato sexual. Não importa o seu sexo, o seu gênero, a sua opção, a sua escolha, nada disso importa. O que importa é a energia gerada na hora do ato sexual, né? E essa energia, ela é alimentada, ela é temperada. É a união de duas coisas, a união de dois polos. É a união que transforma, a união que gera, a união que faz acontecer as coisas. E neste baralho do tarô das deusas universais, a gente tem a temperança como a deusa Anahita. E eu amo esta carta, eu acho essa carta maravilhosa. A gente já vai falar dessa deusa, a gente só vai falar só mais um pouquinho da temperança, porque ela é uma carta realmente muito profunda. E a gente não vai ficar se detendo muito na profundidade, nem da carta, nem da deusa nessas lives, porque a intenção é ser uma live mais resumidinha mesmo, mais curtinha mesmo. E quem quiser se aprofunde mais aí
no decorrer dos estudos de vocês. Eu também tenho um curso que, inclusive, vai começar a abertura das inscrições em dezembro. Eu comecei em outubro, mas na verdade não deu certo essa turma, porque a minha vida mudou e eu tive que cancelar isso. Então, em dezembro eu vou começar a abrir as inscrições de novo para em janeiro, mais ou menos segundo semestre assim, de janeiro, a gente conseguir fazer um curso, né? Então, vocês fiquem aí preparados, é um curso completo. Mas, então, aqui é uma coisa mais resumida, tá? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho da deusa. Essa é uma deusa, inclusive, que eu não conhecia. Quando eu ganhei esse baralho, eu fiquei super animada. Eu sempre quis esse baralho, né? E quando eu ganhei, eu fiquei muito animada, porque eu falei, cara, nossa, eu amo estudar deusas e outras culturas e outros panteões e história. Eu sou muito ligada a essa questão histórica da bruxaria, eu gosto muito de estudar. E eu falei, nossa, tem muitas deusas que eu não conheço, né? E a temperança, essa deusa é Anahita, é uma das deusas que eu não conhecia, né? E eu fiquei, assim, maravilhada. E por eu não conhecer ela, né, eu já tive uma conexão com ela justamente porque eu tenho esse baralho há muitos anos, então eu já fiz vários trabalhos com ele, porque dá, viu, gente? Dá pra gente fazer vários trabalhos com esse baralho e com tantos outros que a gente conhece por aí, porque os baralhos, eles falam, alguns transculturais, que é o caso desse baralho, eles falam de culturas específicas, deuses específicos, onde a gente pode fazer uma conexão muito legal, meditações muito interessantes, jornadas de autoconhecimento e conexão com os deuses, com aquelas culturas, pelo baralho de tarô, ligando-se ao arcano, aos aprendizados do arcano. Isso é muito interessante, né? E eu fiz isso com esse arcano. Então, essa deusa e tantas outras desse baralho, eu tive uma breve conexão somente em alguns rituais de esbar e tal, de celebração de lua, que eu usei esse baralho em meditações e conexão. Então, já trabalhei com ela nesse sentido, em breves meditações e conexões e estudo. Mas não é uma deusa onde eu tenho realmente um culto, uma conexão, que é o que acontece com outras deusas de outras práticas que eu já vim falar aqui para vocês, né? Então, hoje eu trouxe para vocês uma colinha de Anahita, tá? Uma colinha até que bem grande, tá? Bem grande. Nem dá para falar tudo isso na live, mas enfim... depois eu coloco para vocês em post o que não der e vou agregando, tá? Mas a temperança, então, voltando a falar, a temperança ela é uma carta muito profunda, muito complexa, ela vem falar de toda essa profundidade da transformação que causa a união de dois polos, a união de duas coisas, e o tempo que isso demora para ser gerado, né? Não é algo assim, a transformação é algo que chega e já transforma tudo, não. É algo que vai aos poucos, né? É algo que vai vagarosamente, né? Vagaroso, é tudo construído, né? A temperança ela vem falar do tempo de construção das coisas, do tempo que as coisas levam para serem construídas, para serem solidificadas, e como a gente alimenta isso, como a gente nutre isso, porque então a união disso tudo vai causar então a transformação daquela situação. Então é a união de dois para causar um terceiro, seja isso em que maneira for, em que âmbito for, em que sentido for. Por isso que ela também vem falar da sacralidade do sexo. Tá? Então, basicamente, a temperança ela é isso, mas ela é muito mais profunda. Então, eu aconselho que vocês vão pesquisar sobre ela se vocês têm interesse, né? Ligando ela ao tarô, ela é o grande rito, né? A união dos deuses que causa tudo aí. E o mito também de criação dos deuses, a união dos deuses, ele existe dentro da bruxaria, mas é algo muito, muito amplo, muito aberto, porque então cada tradição, e existem muitas, tem a sua forma de contar a forma de criação dos deuses, né? Como o mundo foi criado segundo a bruxaria, é de tradição para tradição. Mas, basicamente, é a união aí de dois polos, né? Até cientificamente falando, a gente pode citar o Big Bang, que é a explosão de duas coisas, né? A colisão de duas coisas. Então, é essa união desses polos magnéticos que se conectam e se juntam, e disso causa a explosão da vida, a explosão, a transformação de alguma coisa, que é a visão do grande rito. E esse grande rito, ele é incorporificado, na verdade, simbolizado pelo sexo dentro da bruxaria. Por isso que, dentro dos rituais, a gente sempre faz um símbolo, né? Há uma honra ao sexo, que é o grande rito simbólico, que é aquela parte onde... no fim do ritual, a gente põe o cálice e o punhal dentro do cálice para simbolizar, então, ali a penetração, né, na hora do sexo. E então, esse é o ato de vida, esse é o ato que vai ali encarnar o que realmente é a criação, a fertilização de alguma coisa,
né? Então, como o nosso corpo, a nossa vida para os pagãos, a vida é uma dádiva, a vida é uma bênção, a vida é para ser desfrutada, então a gente também entende a sacralidade de como isso funciona, de como isso acontece. E isso é muito corporificado na Carta da Temperança, dentro da minha opinião, dentro da minha visão, justamente por essa questão da união dos dois polos, a união que causa uma terceira coisa. Seja essa coisa um bebê, seja essa coisa um projeto, seja essa coisa qualquer coisa, porque ela fala de um sentido amplo, e o sexo é algo que vem para simbolizar, e não algo que venha para limitar esse arcano, tá? Então, a gente vai falar um pouco dessa deusa agora. E essa deusa, gente, ela é uma deusa iraniana, é uma deusa persa, é uma deusa pré-islâmica. Então, ela é uma deusa de uma cultura que já tem aí uma série de tabus, que é uma cultura que as pessoas falam, ô louco, como assim? Tinha paganismo lá no Irã? Mas tinha sim. Né? Então, a gente percebe que ela é uma deusa aí muito, muito antiga. E ela é uma deusa, inclusive, que não é conhecida, mas ela foi vista, inclusive, como Ishtar, como Inanna, posteriormente, até mesmo como Afrodite. Né? Então, a gente percebe aí ela é muito parecida, inclusive, eu não acho que ela é parecida, mas é perto, né, ali de Inanna, de Ishtar, que é Suméria, toda esses Babilônia, né? Então, Iraque, Irã, né? Essas partes aí do Islã, né? Abarcam a cultura de Anahita. Ela é a senhora desses lugares. E ela era uma deusa muito, muito, muito venerada, muito honrada. Inclusive, ela tinha vários nomes. Ela era a senhora das águas, a senhora da cura, a senhora da sabedoria. Tanto que a gente consegue ver aqui. A água é muito importante dentro do tarô inteiro, né? Se a gente for ver em qualquer deck, em qualquer tarô, a gente percebe que a água, os 4 elementos como um todo, né, é muito importante, são muito retratados de várias maneiras dentro do tarô. E na temperança, a água ela é muito, 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 muito evidenciada, né? Justamente porque ela tem toda essa questão da fluidez, toda essa questão da fertilidade. A água ela simboliza a fertilidade, a geração, a criação, simboliza inclusive o útero da deusa, o útero da mulher, né? E também simboliza o sêmen nos homens, né? Então, essa fluidez da vida, essa fluidez até mesmo dos rios, das águas. E a Anahita, ela é a senhora das águas. Ela é a senhora, inclusive, de um rio. Ela personificava um rio, né? Tem até uma frase aqui que dizia... Anahita, ela é incorporada como um rio, inclusive. Ela não só representa o rio, ela é o próprio rio. Né? Para muitas culturas pagãs era assim, é assim. Para nós, inclusive, na nossa prática, no nosso culto, é assim. Quando a gente fala que um deus representa o fogo, quando a gente fala que uma deusa representa a água, a gente não está falando que a água é uma representação. Não só uma representação, mas ela é a própria deusa. Né? O fogo é a própria manifestação daquela divindade para nós. E para aquele povo era a mesma coisa. Né? Então a água, aquele rio, ele era a própria manifestação de Anahita. Então ele não era só uma representação, um símbolo. O rio era a própria Anahita. E por isso ela é tida também como uma senhora nutridora. E também por isso tem ligação com a temperança, né? Porque a temperança é aquilo também que nutre. O que você nutre? Você está nutrindo aquilo que você está tentando unir para que isso dê frutos, né? Então, como ela era tida como a senhora do rio, a senhora que é o próprio rio, né? Para aquelas culturas isso é muito importante. Era, inclusive, porque ela é muito antiga, gente. Ela é pré-islâmica, muito antiga mesmo. Então, todos esses elementos, eles tinham muita importância para essas culturas. Por isso que quando fala, essa deusa era a terra, Gaia, né? É a própria terra, Deméter é o próprio trigo, o próprio grão, a própria fertilidade da terra. Então, a terra, ela não é só a representação, o rio não era só a representação, era a própria manifestação daquela divindade. Então, tem uma frase que fala assim, tão grande quanto todas essas águas que fluem sobre a terra. Era a própria Anahita, né?
E isso é muito bonito de ver, muito, muito bonito também. E ela também representa toda a fluidez, toda a fertilidade da água. Por isso que ela era uma grande mãe, a grande mãe nutridora daquela cultura, né? Representava a cura, a sabedoria. E a sabedoria também está ligada à temperança, porque está ligada à construção das coisas. Aquilo que é construído e mantido e alimentado e nutrido com sabedoria com o tempo. Né? E isso é muito importante da gente ver dentro do tarô, dentro dessa carta inclusive, que fala sobre a sabedoria, que a sabedoria ela é construída. A temperança ela fala muito do tempo de espera das coisas, a paciência, né? Da gente construir, da gente unir, da gente ter a paciência de ver aquilo acontecer, da gente ter a paciência inclusive de cultivar, de alimentar, de fertilizar aquilo, de cuidar daquilo, de dar continuidade àquilo, de fazer aquilo fluir de forma fluídica, de forma bonita, de forma temperada, né? Então, a temperança, ela é toda essa profundidade. E Anahita, que é essa deusa pré-islâmica, ela inclusive sobreviveu ao zoroastrismo, né? Zoroastrismo, é isso mesmo, zoroastrismo, né? Que era, inclusive, uma filosofia, se tornou uma religião. Gratidão, gente. Se tornou uma religião, né, lá no Islã. Por quê? Porque foi um patriarcado e uma forma de ver dual das coisas, né? O zoroastrismo, ele dividiu tudo em bem e mal, né? Então, muitas crenças foram aí deturpadas também desta parte do mundo, né? Porque a gente isola, a gente esquece às vezes que existe essa parte do mundo. E muitas pessoas, muitos bruxos, se focam no paganismo da Europa, né? E esquecem as outras partes dos outros paganismos que existem por aí, né? E como hoje é um país muito cristão, ortodoxo, muito, muito, muito tradicional, de uma crença muito patriarcal, a gente esquece que lá era um berço muito, muito forte, muito profundo, de crenças muito bonitas, pagãs, né? Inclusive tem uma série na Netflix que eu amo muito, que eu até vou recomendar aqui para vocês mesmo, e vai ter resenha delas no canal do YouTube dela, né? Porque é uma série, mas já tem 3 temporadas aí, que é maravilhoso, que se chama O Segredo do Templo. Lá na Netflix eu amo, é uma série turca, eu acho que é uma série turca ou iraniana mesmo, não me lembro, gente, exatamente. Mas é muito boa e fala sobre um templo onde teve as escavações de Godep Tepe e daí faz toda uma história do culto a deusa, do resgate do culto ao sagrado feminino, do resgate do culto a Deus, a esse paganismo raiz que existia nessa região do mundo, que hoje é totalmente soterrado, né? Que a gente não conhece. Por isso que essas deusas, elas são importantes a gente trazer, é importante a gente conhecer. Anahita, ela também significava úmida. E isso também vem reforçar ainda mais o seu caráter não só feminino, seu caráter importante, matriarcal e matrifocal, né, para aquela cultura em específico que, cara, era uma cultura que realmente a venerava. Existiam templos, assim, os templos lá para ela eram templos, assim, muito mais na natureza, né? Aquela cultura, eles não tinham muita o costume de templos fechados para as divindades, para os cultos acontecerem. Era mais o espaço ao ar livre, mas os cultos que existiam em templos a essa deusa, que era uma deusa totalmente importante para aquela cultura, ela era tão importante que os cultos nos templos eram ligados ao Estado, né, de tão grande, tão proeminente que era o culto dessa deusa. Ela também era ligada ao planeta Vênus, o que liga ela a Ishtar, o que liga ela a Inanna, o que liga ela também a Vênus romana e a Afrodite grega, né? E o nome dela, quando vem falar dela como uma senhora das águas, significa Aban. E não sei se é assim que se fala, né, real, não sei se é assim que se fala, mas assim que é um título, não é nem tipo um nome, assim, é um título. Então, a deusa, ela tinha o título de ser a senhora das águas, o próprio rio que nutria. Então, ela tinha esse título de Aban, né, a própria água. Ela era a própria fertilidade, todo o poder das águas. E até hoje, ela é tão importante, gente, que até hoje, como eu falei, o culto dela sobreviveu ao zoroastrismo, né, e ficou ali assim, né, o zoroastrismo, então, ele colocou, assim, só basicamente, aqui eu queria até ler para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo, mas o zoroastrismo, ele colocou
o pai, podemos dizer assim, de Anahita como o deus supremo. Né? Então isso já existia na mitologia pré-iraniana. Antes de Zoroastro, isso já existia. Então Anahita era filha de um deus Sol, do deus todo-poderoso, que eu esqueci o nome. Ahura Mazda era o nome principal. Ele era o nome principal, não. Era o nome dele, ele era o senhor do universo, era o senhor principal daquele panteão. E Anahita, ela era filha desse deus. Então o Zoroastro, quando ele veio com a sua filosofia, que se tornou religião depois, inclusive, o que ele fez? Ele colocou a Ahura Mazda como o senhor supremo, né? E Anahita, o culto dela era tão grande que na realidade ele não deixou de cultuá-la, mas ela não era mais considerada uma deusa. Ela era então considerada uma faceta do próprio Deus, como se fosse uma parte feminina de Ahura Mazda. Mas ela não era uma deusa por si só, com a sua própria identidade, com a sua própria personalidade, com o seu próprio culto. Ela tinha, na verdade, um culto derivado de seu pai, um culto derivado do masculino, como se ela fosse uma faceta disso. A gente consegue ver esses resquícios do patriarcado também hoje no hinduísmo, né, que tem, o hinduísmo eu amo muito, sou muito fã dessa crença, muito fã desse panteão, mas dessa religião, na verdade, né, desse tipo de paganismo, que a gente não pode nem chamar de bruxaria. O hinduísmo é uma forma totalmente singular de paganismo, onde a bruxaria incorpora algum de seus deuses e algumas de suas práticas, mas não tem, né, tipo, não tem como a gente falar que hinduísmo e bruxaria é a mesma coisa, eles são paganismos. Né? Então eu gosto muito desse tipo de paganismo, do hinduísmo, sou muito cultuadora de muitos deuses, divindades desse panteão, mas vejo a misoginia, né? O machismo, o patriarcado no hinduísmo, né? E uma das formas é justamente essa, de os deuses, muitas das deusas, elas são tidas como devis, não, me fugiu a palavra agora, Shaktis. Elas são tidas como Shaktis dos deuses, que são o quê? Uma contraparte, uma faceta, como se fosse uma emanação feminina daquele princípio masculino. Né? Então a gente percebe que o tipo Shiva, né? Eu estava falando de Kali no arcano anterior, e quem não assistiu, assista aí, o arcano 13 e a deusa Kali, que Kali, ela é tida como uma Shakti de Shiva, ou seja, uma parte de Shiva, em muitas tradições dentro do hinduísmo, né? Ou seja, ela é importante como uma deusa, né? Porque ela é Kali, mas ela também é tida como uma parte de Shiva, né? Como uma derivação daquele princípio masculino. E em muitas culturas a gente vê isso, né? E assim, isso é totalmente antigo, sagrado, acontece real e não deixa de ser sagrado, né? E faz parte dessa cultura. E se você é adepto a essas ideias e se você se abre para cultuar deuses e deusas desse panteão, então você tem que estar ciente de que você tem que estar concordando com esse princípio. Porém, a gente não pode fechar o olho e não perceber que isso é um tipo de machismo e patriarcado imposto já, né? Que é uma coisa meio misógina, tipo, da mulher, da deusa, ser tida como uma parte do princípio masculino, como se o princípio masculino fosse algo maior, né? E que o princípio feminino então deriva disso, né? Então, não necessariamente a gente precisa ver desse jeito, mas a gente precisa, quando estamos em conexão com essas divindades, então respeitar esses princípios, pois estamos inseridos dentro desse panteão e dessa cultura. Não precisamos concordar e levar isso para as nossas vidas, mas precisamos entender que para aquela cultura talvez seja assim. E dentro do zoroastrismo, né? Zoroastrismo, é assim hoje, né? E como ele é vigente hoje no Irã, no Islã, em todas essas partes aí da Arábia e tal, é assim que funciona. Então existiu um culto ainda a Anahita, mas era um culto já pormenorizado, né? Já era um culto rebaixado, ela não sendo tida como uma deusa, mas como uma parte de seu pai. Né? Mas ela era muito importante, né? Tanto que existem defensores aí que falam que dela surgiu Ishtar, Inanna, Afrodite, Vênus. E daí a gente vai entrar em outra discussão, né, gente? Porque existem muitas deusas onde defendem que outras derivavam. Então, assim,
Dentro disso, Ishtar, Inanna, Vênus, Afrodite, Anahita estão todas dentro de uma única essência feminina, né? Essa essência da nutrição, do amor universal, do grande rio que nutre, né? E é muitas vezes personificado pela água. Deusas muito sexuais, que vêm falar muito da maternidade, vêm falar muito do útero, muito da criação, da geração, da gestação, né? Todas ligadas à beleza, todas ligadas ao amor, todas ligadas à sedução, todas ligadas ao planeta Vênus, né? Que era, inclusive, para aquelas antigas culturas, e eu já falei isso várias vezes em várias lives aqui, um planeta muito importante para a astrologia daqueles povos pagãos antigos, né? Vênus era tido como aí uma estrela que norteava várias coisas, templos eram erigidos para observar o seu movimento, né? Então, deusas que corporificavam esse planeta eram deusas de muita importância dentro desses panteões, né, gente? Então tem muita coisa para falar de Anahita, gente. Tem muita informação aqui, né? Ela falando, inclusive, do hinduísmo, eu estava falando, ela também é identificada como a deusa Sarasvati do hinduísmo, que também é personificada como o próprio rio lá para eles, né? Então existe aí uma conexão de Anahita com várias deusas. E hoje Anahita ela é conhecida por outros nomes também, né? Ela é a senhora também dos rebanhos, né? Tô falando aqui coisas que eu anotei para vocês, né? Os gregos os gregos a sincretizaram, né? Não só ligaram ela a Afrodite, Inanna e Ishtar, mas eles sincretizaram ela e então no panteão grego Anahita é chamada de Anaitis. Anaites, entre os gregos e os romanos. Então ela não, entendem? Ela não é um culto morto, foi um culto sincretizado. E em algumas partes do zoroastrismo ela foi aí pormenorizada, mas não deixada de lado, né? E ela é grandiosa, gente. É isso, foi como eu disse. Eu anotei várias coisas aqui para falar para vocês, mas não dá tempo de falar tudo porque eu tenho a intenção de fazer essas lives pequenininhas. Mas quem quiser falar comigo sobre ela, quem gostou, quem quiser trocar informação, eu vou ver se eu coloco num post também mais informações sobre ela, porque eu gostei muito também de estudá-la. Eu gosto de estudar deusas onde hoje as civilizações são totalmente patriarcais e tal. É interessante a gente pegar esses paganismos que já estão mortos e a gente glorificar isso, honrar disso e lembrar disso, né? Então, gente, ligando tudo isso, brevemente, só pra gente fechar essa live, ligando tudo isso que a gente falou hoje à bruxaria, ao paganismo, que isso tem a ver com o paganismo, com a bruxaria? Gente, pra mim isso tem tudo a ver. Pra mim isso é a própria bruxaria, né? A temperança é um dos arcanos mais bruxísticos, dentro da minha opinião, dentro do baralho inteiro, né? Não que o baralho não seja pagão como um todo, mas a temperança ela vem falar, como a gente já falou na live inteira, da união desses polos, do sexo, das polaridades que unem, das coisas que fazem nascer, tudo aquilo que a gente nutre, de toda a espera que é construir alguma coisa, né? A espera da sabedoria, a cura, a nutrição, a fluidez, toda a construção, né? Então, a transformação das coisas. A temperança ela é uma carta muito, muito profunda, que deve ser entendida por nós de uma maneira também muito profunda. Eu acho que a deusa retratada nessa carta por esse baralho, né, que é o tarô das deusas universais, foi maravilhosa, foi uma ótima representação, porque é uma deusa grandiosa, é uma deusa que precisa ser conhecida, e é uma deusa que até hoje existe um culto a ela. Se nós conhecer esses cultos também é importante para que nós, bruxos modernos, possamos ampliar o nosso leque de conhecimento dessas divindades e então a gente também relembrar delas em cultos e trazer o nome delas de novo, a honra, né? Então, lembrar que um dia elas foram cultuadas, isso é muito importante, né? Ancestralidade. Então, para mim, isso é a própria bruxaria, gente. E esta foi a carta de hoje, deusa Anahita, arcano 14, a temperança. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, eu adoro fazer essa série de vídeos para vocês. E amanhã, eu vou tentar vir amanhã, viu, gente? Prometo, de dedinho, prometo para vocês, que amanhã a gente tá aqui de novo. E amanhã é o arcano 15, que eu estou super ansiosa para falar, e não vou falar a deusa que é, não. Quem quiser, vai vir amanhã, às 10h30, e vai ver aí conosco
o arcano 15, que é o diabo, tá? Que também é uma carta, assim, mega pagã. Eu tenho várias coisas interessantíssimas pra falar pra vocês do diabo. Tem muita coisa pra falar do diabo, ligando ao paganismo, à bruxaria, ligando a nossa vida. E a deusa que vai vir é uma deusa que, ó, maravilhosa, vai dar o que falar a live amanhã, viu, gente? Eu espero que vocês assistam. E é isso, um ótimo dia pra vocês. Um beijo e até amanhã, pessoal.